Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. As transformações sociais vêm trazendo novas estruturas familiares. Atualmente, os tribunais têm se deparado com casos de união paralela. É possível considerar como família constituída quando um dos companheiros prossegue residindo com esposa e filhos? Para analisar o tema, convidamos a promotora de justiça Adalgisa Chaves, que atua na área de família e sucessões de Porto Alegre. Doutora Adalgisa, é um prazer tê-la aqui conosco novamente no programa. Nós vamos falar sobre união paralela, um assunto da moda muito discutido, mas antes eu creio que a senhora deve falar a respeito da Constituição de 88, que ao lado do casamento trouxe o reconhecimento da relação estável. Bom, primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui novamente e falando sobre direito de família, que é uma matéria que me encanta pela variedade, pela pluralidade de situações que surgem no cotidiano das pessoas. A Constituição de 88 realmente trouxe esse marco de reconhecer a união estável, ou seja, o relacionamento duradouro, perene, estável. Então fala entre relacionamento de homem e mulher, com o intuito de constituição de família, equiparando-a ao casamento civil regularmente constituído. Isso tirou de um certo limbo aquela relação que os antigos chamavam de concubinato, permitindo que esses novos relacionamentos sejam conhecidos como entidades familiares e tendo toda a proteção que uma entidade familiar tem, não apenas no aspecto patrimonial, mas também nos aspectos previdenciários e de proteção dos filhos gerados deste relacionamento. E o que é exatamente essa união paralela que, digamos, está sendo muito discutida juridicamente? A união paralela envolve aqueles casos em que um dos parceiros, normalmente o homem, tem mandamento e, paralelamente, uma união estável. Digo normalmente o homem porque eu não conheço na jurisprudência e nem na doutrina nenhum caso de uma mulher que tenha mantido dois relacionamentos simultaneamente. Casos de homens que têm uma esposa com que eles se casaram no civil e nunca deixaram de conviver com ela, de manter aquele casamento, e outro relacionamento também público, notório, duradouro, intuito de constituição de família. A principal dificuldade quando a gente analisa a questão das uniões paralelas é fazer a prova dessa circunstância fática de que os dois relacionamentos eram públicos, estáveis, duradouros e tinham um intuito de constituição de família. Porque se o casamento civil está rompido pela separação de fato, aquele relacionamento deixa de gerar efeitos patrimoniais e previdenciários. Logo, não haveria o impedimento da constituição de união estável. Agora, quando se faz a prova de que os dois relacionamentos são simultâneos, ou seja, o cidadão se comporta como marido das duas mulheres, aí a jurisprudência hoje tem reconhecido, em alguns casos muito específicos, com uma análise minuciosa de prova, a existência de relacionamentos paralelos. Os tempos mudaram, tanto que recentemente aqui no Ministério Público Gaúcho foi organizado um congresso do Sul dentro do direito de família, em que um dos painéis se discutiu as famílias simultâneas. Essa questão da família simultânea já tinha, inclusive, aparecido no Congresso do Mercosul, organizado pelo IBDFAN, no ano passado, em 2010, onde no livro do Congresso, a presidente do IBDFAN Rio Grande do Sul, a doutora Delma Ibias, fez um artigo justamente sobre reflexos patrimoniais das famílias simultâneas. No Congresso de 2011, temos todo um painel para aprofundar essa discussão, porque isso tem surgido e tem trazido. Eu, pessoalmente, acho que isso está surgindo, essa questão está sendo discutida mais, porque aquelas mulheres que mantinham relacionamentos prolongados, muitas vezes gerando prole,
com homens casados estão perdendo a vergonha de ir ao judiciário e pedir o reconhecimento do seu relacionamento. Que isso é uma coisa que nós não podemos negar, que havia um preconceito social muito importante atingindo essas mulheres que mantinham relacionamentos com homens casados, relacionamentos duradouros, que tinham vergonha de ir ao judiciário pedir o reconhecimento. Hoje, isso, em razão até da mudança de costumes, dessa flexibilização de costumes, eu acho que fica melhor dizer que costumes estão flexíveis, algo que se entendia como inadmissível há 50 anos atrás, como um divórcio, hoje é do cotidiano. Ou até mesmo essa decisão do STF, que homologou a relação entre homossexuais. Essa é uma prova clara da flexibilização de costumes, que é algo que era um tabu absoluto há 80 anos, que passou a ser tolerado há 30, hoje tem um reconhecimento judicial, um reconhecimento dos direitos dos parceiros num relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso é extremamente importante porque o direito tem que regular essas situações do cotidiano. Não adianta a gente ficar discutindo em tese, coisas que não nunca. A gente tem que se preocupar, e essa é a preocupação dos operadores do direito, com o diário, o dia a dia. Resolver o conflito na situação de fato existente e trazida à ação do Poder Judiciário. Geralmente, quando se pensa em família, se pensa em um homem com uma mulher, cercado de filhos, ou com um filho, mas agora está aparecendo novos modelos de família. Que tipo de modelos a senhora se depara no dia a dia, no enfrentamento dessas questões na área de família? Até voltando à questão da Constituição, a Constituição de 88 já reconheceu como entidade familiar o que a gente chama de família monoparental, que é um dos genitores com a sua prole. Isso já é entidade familiar. Hoje a gente fala muito, até esse foi o mote do Congresso do IBDFAN do ano passado e prosseguiu nesse ano de 2011 com essa discussão das famílias plurais. Que hoje a gente tem famílias em que o homem e a mulher são separados, têm relacionamentos anteriores, têm filhos de relacionamentos anteriores, têm juntos, e aquele grupo familiar de filhos de diversas origens, e pais e padrastos e madrastas, se relacionam harmoniosamente. Isso é uma entidade familiar que tem que ser protegida dentro da... E se tratando de união paralela, doutora Dalgisa, o STJ, ele está seguindo uma mesma tese, ou seja, alguns tribunais estão entendendo diferente, mas o STJ manda posição sobre esse tema? É muito difícil dizer isso, até porque, como eu referi, esses casos das uniões paralelas são muito casuísticos. São analisados caso a caso, dentro daquela repercussão e daquela prova que conseguiu ser feita. Eu não posso nem dizer que o tribunal aqui do Rio Grande do Sul tenha uma posição uniforme, porque não tem. Depende muito do caso concreto. Isso é o bonito do direito, é a gente ter que ter o cuidado de fazer a análise do caso concreto em todos os processos. Em direito de família não existem decisões repetitivas. Em direito de família tudo é análise do caso concreto dentro do que está previsto na lei e dos princípios gerais do direito. E aquela busca pela partilha dos bens, isso geralmente acontece quando um dos companheiros falece? A questão patrimonial é, em 95% dos casos, o que move o ajuizamento da ação de reconhecimento de união estável. E normalmente é quando morre o homem, que era a parte economicamente do relacionamento. Todos os casos que eu já encontrei, não apenas aqueles que eu atuei, mas aqueles que eu já pesquisei na jurisprudência, não apenas na jurisprudência do Rio Grande do Sul, mas eu fiz um apanhado da jurisprudência do país e nos tribunais superiores, via de regra, a declaração de união estável entra quando o homem morre e a esposa legalmente casada
ajuiza o inventário e traz a partilha apenas ela e os filhos do relacionamento mantido por ela. Que aí a companheira vem se dizendo companheira, buscando o reconhecimento desse relacionamento e querendo a partilha. E a situação da partilha, isso, decisões dos mais variados perfis. Já tivemos, assim, decisões em que a partilha foi feita em 3 partes? Já tivemos decisões que a partilha foi feita em 3 partes. Já tivemos decisões que a partilha para a companheira foi negada, entendendo que o relacionamento se equiparava a uma sociedade de fato e exigia a prova da contribuição da companheira, e como não tinha prova da contribuição, a companheira não teria direitos. Já tivemos decisões que entenderam que o patrimônio 50% tocaria aos filhos e os outros 50% seriam divididos entre companheira e esposa. São extremamente variados os entendimentos. Depende... Não posso dizer que tem um padrão. Agora, não podemos dizer que uma união paralela se configura numa união estável.